a todos. Me chamo Arthur Vitor e hoje eu estarei com vocês, nessa aula, essa breve introdução, mostrar alguns exemplos, fazer algumas análises do efeito Doppler. E para começarmos estudando o que é o efeito Doppler, eu queria, na verdade, introduzir o que é exatamente o conceito de som. O que é o som? O som ele está intimamente ligado a perturbações nesse meio aqui que está presente por conta da atmosfera, que é o ar. A presença do ar aqui na Terra é extremamente importante, afinal, sem ele nós não respiraríamos, nós não conseguiríamos viver. E o ar é uma mistura de vários gases, mas sobretudo nele estão presentes partículas, várias partículas em movimento. E que, numa situação como essa, num ambiente fechado, onde não corre vento, ele fica parado. Mas como pode então a minha voz, existir o som? Digamos que nós temos um ambiente que esteja com ar, com as moléculas de ar aqui, e que ele está não perturbado. Então, suas moléculas estão paradas. Em teoria, a gente vai analisar os casos mais ideais. A partir de uma perturbação, e de modo, para essa análise, eu vou fazer de modo repetido, então vou perturbar várias vezes. Nós vemos que essas camadas aqui de ar, elas se modificam e formam essas compressões nesses pontos que você está comprimindo, e ela gera um pulso nas outras regiões, formando uma região de compressão, uma região de descompressão, que é esse vazio aqui. E é justamente isso, essa variação na pressão, que gera, a partir de um movimento, que nesse caso é um movimento repetido, ou harmônico simples, que você varia a pressão, deslocando a parcela de ar, deslocando o fluido, você a partir dessa pressão, variação de pressão, você varia a densidade. Variando a densidade, você varia a pressão. Então isso gera um fluxo, um ciclo, que permite o som ser proporcionado, permite o som existir dessa maneira. Dando continuidade, já está aqui anotado, agora, perfeito, inclusive pelos cortes, eu sei que eu não sei editar muito, mas tem que ser dessa maneira mesmo. Bom, como eu ia dizendo, a partir dessa análise matemática, desses fenômenos que a gente percebe do som e da variação, de como a gente percebe ele quando o objeto está em movimento, quando ele está parado, quando nós estamos em movimento e o objeto está parado. Todas essas diferenças, elas na verdade constituem um efeito Doppler. Então, para isso, para essa análise melhor, eu queria deixar aqui claro que o observador, representado pela letra O, e com velocidade VO, e o emissor, representado pela letra S, com velocidade VS. Como analisaríamos o som e as frequências sonoras caso suas velocidades fossem diferentes? Aqui ficou meio junto, mas caso suas velocidades fossem diferentes. Bom, a primeira coisa para a gente entender é que o som ele tem uma velocidade comum, uma velocidade determinada experimentalmente e por modelos teóricos, que é V, normalmente representado por V, e que nessa análise eu vou chamar somente de V, mas lembre-se que ele é a velocidade do ar, e que essa velocidade ela é aproximadamente igual a certas temperaturas, acho que é 20 graus Celsius de temperatura, e a uma atmosfera, normalmente 343
metros por segundo no SI, né? 343 metros por segundo é uma velocidade considerável, mas mesmo assim, por exemplo, quando um raio cai, mas dependendo da distância, né? Sempre ouvimos o trovão bem depois do flash de luz, né? Enfim, isso é uma curiosidade. Quando vamos fazer essa análise, no primeiro caso que eu estou pensando, digamos que tem uma fonte sonora ali, está emitindo o som, e eu sou observador. Então, eu estou chegando perto da fonte sonora, Como é que eu vou escutar? No caso de minha velocidade, considerando minha velocidade maior que zero, né? Eu estou me aproximando, então vamos considerar esse referencial. Se o observador se aproxima, então sua velocidade relativa, né, representada por esse V, um apóstrofozinho com esse laço, é a velocidade V mais a velocidade do observador. O que é que eu quero dizer com isso? É que eu estou analisando não somente a velocidade dos corpos, mas a velocidade que as ondas chegam nos corpos, no caso do observador. Normalmente, se os dois estivessem parados, cada corpo estaria recebendo a velocidade, as frequências sonoras, a uma velocidade determinada, que é de 343 metros por segundo, velocidade V. Porém, se eu estou me aproximando, eu estou adiantando cada onda sonora. Cada pulso está sendo adiantado à medida que eu vou acelerando, que eu vou me movimentando com tal velocidade, né? Porque não é uma questão de aceleração, e sim de velocidade. Por isso que eu faço essa análise de que a velocidade relativa V, no final, V' é igual à velocidade do ar mais a velocidade do observador. Porém, nós temos outro fato, né? Lembrando daquela relação muito importante também no ondulatório, de que a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado por sua frequência, eu deixo que o comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência, no caso aqui falando do ar, né? Mas mesmo nesse referencial que eu estou me aproximando, o comprimento de onda não muda, mas a frequência muda, a velocidade muda, mas como elas mudam de acordo uma com a outra, proporcional, então o comprimento de onda do primeiro é igual ao comprimento de onda do segundo. Não é que os comprimentos são diferentes, já que a fonte emissora não está se movimentando, como vamos ver posteriormente. É só o observador que está adiantando os pulsos. Então, a sua velocidade muda, mas a sua frequência também muda, portanto, do modo como eles mudam, o seu comprimento de onda não é alterado. Fazendo essa igualdade aqui, nós substituímos a velocidade do ar sobre a frequência, a velocidade final sobre a frequência final. Multiplicando, cruzado, nós temos que a frequência F' é igual a V' dividido por V, multiplicado por F, todo mundo. Porém, nós sabemos que V' é igual a V mais V0, ou VO, melhor dizendo. Então, nós chegamos nessa relação aqui bem interessante, de que a frequência que eu vou ouvir, ela vai corresponder à soma da velocidade do ar mais a minha velocidade, dividido pela velocidade do ar, então a razão, multiplicado pela frequência original, que eu chamei simplesmente de F. Então vai existir uma diferença no que eu vou ouvir, mas em real o ar não está havendo uma compressão do comprimento de onda dele. E esse caso, que é que eu estou me aproximando, ele é análogo o próximo caso, ele é análogo a quando eu estou me afastando. Porque se me aproximando, ou seja, com uma velocidade maior que zero, eu vou somar. Quando eu estou me afastando, ou seja, vamos escrever aqui em segundo caso, se o observador
se afasta. Vou pegar o braço bem aqui que eu esqueci. O segundo caso, a velocidade do observador vai ser menor do que zero, né, no referencial que nós adotamos, mas a velocidade do emissor ela é igual a zero, ele continua parado. Então a diferença vai ser de novo, que as ondas vão chegar não mais cedo, né? Os pulsos não vão chegar mais cedo, mas sim vão chegar mais tarde. Portanto, V' é igual a V, velocidade do ar, menos a velocidade do observador. E esse resultado fazendo a mesma substituição, porque nós consideramos de novo que o comprimento de onda inicial é o mesmo que o comprimento de onda final. Então, analogamente, o que chegamos em resultado é que a frequência que vamos ouvir é igual a velocidade do ar menos a velocidade do observador sobre a velocidade do ar, razão, vezes a frequência original. E de novo, isso é um resultado até que bem intuitivo, né? No sentido de que a partir do momento que você percebe, né, que existe esse fenômeno, faz sentido, né? Você está se afastando e aquilo ali mudar de frequência. Agora, o quanto muda de fato, não sei se na hora você pode entender, né, experimentalmente. Nós agora estamos analisando, né, a fonte em movimento, então o que gera o som em movimento. Portanto, nós consideramos que a velocidade do emissor é maior do que zero, né, já que está se aproximando do observador, e o observador agora não possui velocidade, ele está lá estático. Então, se a fonte se aproxima do observador que está estacionário, cada nova onda é emitida a partir de uma posição à direita da origem da onda anterior. Então, se a fonte está se aproximando, cada onda emitida vai sendo emitida de uma maneira mais próxima. Vai existir uma diferença ali. O observador vai perceber essa diferença, porque o observador continua parado e a fonte está se aproximando. Então, para cada emissão, vai existir uma maior proximidade com a fonte e, portanto, vai existir uma relação onde na outra a velocidade era relativa, né? Existe uma velocidade resultante, melhor dizendo, que eu chamei de V'. Aqui vai existir um comprimento de onda resultante que eu chamei de lambda linha. Não sei se dá para enxergar direito porque eu tive que trocar de sala e essa sala é mais escura, mas o comprimento de onda ele vai variar por um delta lambda. E esse delta lambda é justamente o quanto a velocidade emissora, Vs, se deslocou em um certo intervalo de tempo. Ou seja, velocidade vezes o tempo, já que é metro por segundo vezes segundo, fica só metro. Porém, como aqui estamos se tratando de movimentos ondulatórios, e nós queremos saber a frequência, é interessante representar em termos de frequência, multiplicando a velocidade pelo inverso da frequência, que é justamente o período. Portanto, nós concluímos que se eu estou subtraindo certo delta lambda, melhor dizendo, perdoe, e esse delta lambda é representado assim, esse lambda é representado simplesmente pela velocidade do ar multiplicado pelo tempo dado, ou seja, a frequência sonora, a frequência original. Nós chegamos nessa relação aqui, que o lambda linha é igual à velocidade do ar menos a velocidade do emissor, tudo isso dividido pela frequência. Porém, nós temos que o lambda linha, ele também é essa nova velocidade, né? Essa velocidade que nós queremos encontrar, dividido pela nova frequência que nós queremos encontrar. Essa frequência que eu falo aqui, né, que é a frequência
ao qual nós percebemos que muda, ela é algumas vezes chamada de frequência aparente, né? Mas, de novo, aqui eu só represento por esse apóstolo. Multiplicando, fazendo contas, fica desta maneira aqui, e isolando o termo F', nós obtemos a frequência do efeito Doppler para uma fonte que se aproxima do observador. E, de novo, faz sentido, né? Cada vez que a fonte vai se aproximando, essa parcela aqui vai diminuindo, né? Essa parcela vai diminuindo justamente por conta dessa relação. E analogamente, já que não é um caso muito complicado, né? Um caso ideal, quando a fonte ela se afasta do observador e o observador está estacionário, ocorre o contrário, né? Aqui ficou bem claro, eu acho, mas eu estou somando. Eu somente estou somando aquela relação que está ali embaixo, que é a velocidade menos a velocidade do emissor. Nesse caso eu vou somar e de novo, toda vez eu multiplico pela frequência original, né? É sempre uma parcela maior ou menor da frequência original. Porém, o que é que nós podemos fazer, né? Ambos podem estar se movimentando, tanto a fonte quanto o observador, né? Como é no mundo normalmente. Muitas vezes você, quando vai escutar alguma coisa, você não precisa estar parado, ou a fonte não precisa estar parada. Os dois podem estar se movimentando e podem estar no sentido tanto positivo, 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 negativo, 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 pode estar de várias maneiras. Por isso que eu vou representar aqui o caso geral do efeito Doppler. Bom, partindo agora do pressuposto para o caso geral, o que nós observamos? Né? Que de maneira bem intuitiva, nós vamos ter no numerador a velocidade do ar mais a velocidade do observador, como nós podemos ver nos outros exemplos, e no denominador a velocidade do ar, né, representada por esse Vzinho, sem subscrito, menos subtraído da velocidade do emissor. E caso o observador, né, esteja com a velocidade negativa, por exemplo, basta substituir aqui e a relação vai permanecer. Assim como se a fonte, né, o emissor estiver se afastando, esse negativo vai se tornar um sinal positivo. E esse é o caso geral, e a partir de agora partiremos para um dos exemplos de resolução de efeito Doppler. O exemplo que iremos resolver agora é do livro Curso de Física Básica, volume 2, escrito pelo Moisés Nusseibach, eu acho, capítulo 6. O exercício é o 6.12. E eu irei pôr aqui do lado, né, minhas poucas habilidades de edição, a foto da questão, né, o print, mas irei ler aqui a questão para nós se situarmos. Dois trens viajam em sentidos opostos, sobre trilhos com velocidades de mesma magnitude. Um deles vem apitando. A frequência do apito percebida por um passageiro do outro trem varia entre os valores de 348 Hz quando estão se aproximando e 259 Hz quando estão se afastando. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Letra A. Qual a velocidade dos trens em km por hora? E qual a frequência do apito? Na letra B. Bom, é uma questão em que primeiro seria bom fazer uma esquematização. E eu tentei fazer essa esquematização bem simples aqui, né, do que está acontecendo. De que, como sempre, né, o emissor é o S e o observador é o O. Então, esses são os dois trens. Eu representei a setinha para representar o movimento deles. Ambos possuem a mesma velocidade V, e existem três cenários, né? Um cenário em que o emissor que vem apitando está chegando e o observador escuta. Então ele escuta essa primeira frequência, F1, que é de 348 Hz. Nesse momento, os dois trens estão em paralelo, então a frequência do apito é a frequência real,
seja a mesma. E aqui a frequência, que eu chamei de novo de F', mas no caso de 2, pelo momento. Na verdade eu tenho que nomear para 3, né, para deixar igual ao momento. 13. Essa frequência é a frequência que o observador escuta quando ele passa, então com o emissor se distanciando. Sabendo dessas informações, o que é que nós podemos fazer? Na letra A, ele pede para calcular qual a velocidade dos trens em quilômetros por hora. O que é que nós podemos fazer? Novamente, analisando as situações, o que é que nós percebemos? Nós podemos aplicar diretamente os resultados que obtivemos nas análises do efeito Doppler, a partir da matemática, que é a frequência, quando está se aproximando, é praticamente igual ao caso geral, né? Só utilizar o caso geral, em que a frequência F' de 1, do caso 1, vai ser a velocidade V, no caso a velocidade do ar, vou escrever melhor, somado com a velocidade do observador sobre a velocidade do ar menos a velocidade do emissor. A e A. E isso aqui vai ser multiplicado pela frequência original, né? E é igual a 348 Hz. Enquanto que na terceira ocasião lá, o emissor já passou, ele já passou pelo observador. Então nesse caso, o observador ele se afasta do trem que está apitando e o comprimento de onda vai aumentando. Por isso a relação ela agora aqui soma pela velocidade do emissor, multiplica pela frequência original, que é o que nós queremos achar, e isso é igual a 259 Hz. Porém, tem um detalhe: a velocidade do observador e do emissor, se nós lembrarmos bem no início da questão, ele diz que é igual. Então, a velocidade do observador e a velocidade do emissor são iguais. Vou chamar isso aqui só de V, para ficar mais fácil. Então, agora é resolver esse sistema de equações e chegar a um resultado, né, para encontrar a velocidade e a frequência do apito. Eu vou ignorar os valores por aqui, por enquanto, né? Eu vou só reescrever as relações. F' de 1 é igual a velocidade de ar do ar mais a velocidade dos trens, velocidade do ar menos a velocidade dos trens, multiplicado pela frequência. E a frequência, no caso 3, é igual a velocidade do ar menos a velocidade dos trens sobre a velocidade do ar mais a velocidade dos trens, multiplicado pela frequência. Agora sim eu vou igualar aos seus valores numéricos, porque podemos assim encontrar uma relação que visa achar um fator em comum, né? Que no caso é a velocidade de cada trem, que é igual. A partir das relações que nós obtemos, o que é que eu posso fazer, né? Como esse é um sistema de equações, eu posso chamar uma das equações de 1 e outra equação de 2. E eu posso dividir uma pela outra, justamente porque não me importa agora a frequência, o valor da frequência original, que nos é desconhecido. Então, o que é que eu faço? Eu divido uma pela outra e eu vou ter numericamente 348 dividido por 259. Mas isso é igual, algebricamente, a
o número 1, que é esse termo aqui todo, e eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui. Mas o que é o inverso disso? O denominador agora vai se tornar um numerador e o numerador denominador. Ou seja, vou deixar aqui no canto, né, para escrever ele mais fácil. V de ar, V do ar, mais a velocidade do trem sobre a velocidade do ar, menos a velocidade do trem, e 1 sobre F. Eu vou multiplicar então a primeira equação justamente por aquilo ali. Se nós percebermos bem, as frequências elas vão se cancelar, porque uma está sendo dividida pela outra, e esses termos eles são iguais. Então o que é que resulta aqui? Naquele termo ao quadrado. E como fica frequência sobre frequência, isso aqui é o mesmo que 1. E agora sim a gente pode resolver de maneira mais fácil, já que nós conhecemos as frequências e nós conhecemos a velocidade do ar. Esse número aqui resulta mais ou menos, eu vou deixar aproximado em 3 casos, 1,344 é igual à velocidade do ar mais a velocidade dos trens sobre a velocidade do ar menos a velocidade do trem ao quadrado. Radiciando em ambos os lados, o que é que nós obtemos? 1,16 é igual à velocidade do ar, ele termo todo ali novamente. Agora de novo, só fazer contas e chegar no resultado para as velocidades. Ou melhor, para a velocidade, né? Multiplica cruzado, aqui vamos ter 1,16 velocidade do ar, 1,16 a velocidade é igual à velocidade do ar mais a velocidade. Resolvendo para esse V, né, eu vou somar em ambos os lados e subtrair em ambos os lados a velocidade do ar. Aqui eu fico com o termo 0,16 da velocidade do ar é igual a 2,16 da velocidade dos trens. Então a velocidade V é igual a 0,16 sobre 2,16 multiplicado pela velocidade do ar, que substituindo é 0,16 sobre 2,16 vezes 340. E já tinha feito a conta, isso é aproximadamente, multiplicando já tudo, a 25 metros por segundo, que é igual a 90 quilômetros por hora. Isso aqui é a letra A. Partindo para a letra B, que ele quer agora é a frequência original do apito. E agora que nós temos a velocidade de cada trem, nós precisamos somente aplicar em uma das situações, né? Nós não conseguimos aplicar na situação geral, né, utilizando a equação fundamental, porque nós não conhecemos o comprimento, né, o comprimento de onda, mas nós já conhecemos a frequência aparente para cada situação. Então nós podemos só aplicar novamente
a mesma forma do efeito Doppler. Na situação 1, em que a fonte emissora estava chegando próximo do observador e o observador da fonte. Obrigado pela frequência original. Mas no caso, eu esqueci que a velocidade é igual às duas. Então eu não preciso representar por esse subscrito. Do ar. Fazendo contas aqui, né? A velocidade do ar menos a velocidade multiplicada pela frequência dividida pela velocidade do ar mais a velocidade dos trens. Na verdade, o parênteses está errado. Eu quis fazer a divisão por partes sem mudar de ideia no caminho. É o parênteses na expressão toda que multiplica a frequência. Isso é igual à frequência original que queremos chegar. Portanto, a frequência original, substituindo os valores, é 340 menos 25 sobre 340 mais 25. Como está se tratando da frequência aparente 1, é 348 Hz. Isso aqui fica 315 sobre 365 multiplicado por 348. Já dando o resultado direto, a frequência ela é aproximadamente igual a 300 Hz. Que é a resposta para a letra B. Então, esse foi um exemplo bem básico que fiz só para demonstrar e dar uma maior praticidade, né, para essa aula, para essa tentativa de aula e a explicação acerca do efeito Doppler.